Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de compartilhar e ouvir a tua voz no meio da semana. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe os teus servos à tua casa. Esses que estão aqui foram aqueles que o Senhor marcou este momento para que eles ouçam a tua palavra e sejam alimentados. Assim nós te pedimos, ó Deus, que haja corações férteis aqui, que haja, ó Deus, espíritos mansos e dóceis, aptos a aprender, meu Deus. Senhor, e assim eu te peço que uses a minha vida de acordo com a tua vontade, para que eu seja esse instrumento que irá trazer a tua palavra. Que não venha nada da minha mente, que não tenha nada do meu entendimento humano, mas que seja somente o teu Espírito Santo a trazer a tua palavra. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Amados, vocês leram comigo aqui um trecho da carta de Paulo aos Colossenses, uma carta pequena, 4 capítulos apenas. Paulo escreve essa carta a essa igreja que ele mesmo não afundou, mas irmãos enviados por Paulo pregaram enquanto ele estava ainda em Éfeso, e essa é uma das epístolas da prisão. Quando Paulo escreve a essa igreja, ele estava preso. Essa epístola, juntamente com Efésios, Filemão e Filipenses, é uma das epístolas da prisão. Essa cidade dos Colossenses era uma cidade importante, uma cidade, do ponto de vista de comércio, bastante influente, perto de Laodiceia, apenas 20 quilômetros de distância. E Paulo escreve a essa igreja, onde há tanto movimento, há tanta importância, e ele demonstra, pelo que você leu aqui comigo, a alegria de receber a notícia de que eles estavam produzindo fruto, de como a palavra de Deus chegou até eles, e ele se mostra feliz, alegre, e diz que tem orado por eles, para que eles continuem crescendo nesse conhecimento, transbordando do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo em que Paulo relata essa alegria, ele relata nessa carta pequena aos Colossenses uma preocupação com alguns ensinamentos que estavam sendo trazidos a esse povo. Para que você tome conhecimento, lá no capítulo 2, versículo 8, diz assim:
Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então havia entre os colossenses o ensino de filosofias, a filosofia grega, o início do gnosticismo. Então havia esse perigo permeando a igreja. Também ainda no capítulo 2, versículo 11, diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Também havia entre eles os legalistas, os que observavam a lei. Então Paulo diz que eles foram circuncidados não por mãos humanas, que era o símbolo judeu de uma aliança com Deus, mas uma circuncisão de Cristo. Então Paulo alerta pelo legalismo. Paulo também alerta no versículo 18 e 19 o seguinte: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então também havia misticismo, havia culto de anjos, havia em Colossos essa mania, né, esse hábito de se cultuar anjos, esse pretensa humildade, baseado em visões. Então havia também, no versículo 20 a 23, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Havia também os que exercitavam a autodisciplina, o autocontrole. Você viu aqui comigo que alguns não se sujeitavam a praticar determinadas coisas, não fazer isso, não fazer aquilo, achando que isso os santificava de alguma maneira. Você viu aqui comigo que havia até uma certa aparência de humildade, né, de sabedoria, mas não tinha nenhum valor, não tinha nenhum resultado contra os desejos carnais. E isso nós também vemos, né, até há pouco tempo atrás, nós vimos que essa prática de se abster disso, se abster daquilo, antigamente, né, bastante tempo atrás, algumas décadas atrás, entre os cristãos não se podia assistir televisão. Eu lembro, a minha esposa conta que o meu cunhado era proibido pelo meu sogro de jogar futebol, porque isso não era coisa de Deus. Então, o crente não podia jogar futebol. E, aparentemente, em Colosso, também havia essa prática, né, de autocontrole, autodisciplina, esse rigor ascético de achar que se purificava por determinadas doutrinas mais humanas, partindo de homens. Paulo, então, alerta e se mostra preocupado com tudo isso que estava tomando a igreja em Colosso, dos Colossenses. Então, por isso, Paulo, nas suas orações, pede pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. No versículo 9 e 10, que você leu comigo, diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo, então,
nas suas orações, preocupado com tudo isso que estava acontecendo, ora para que a igreja tome conhecimento da verdade. Não sei se você notou, quando nós lemos no versículo 5 e 6, Paulo fala verdade 2 vezes, palavra da verdade, ouvistes pela palavra da verdade, no versículo 5, e no 6 ele diz, novamente, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Paulo, então, se preocupa que havia na igreja a tentativa de que alguns conhecimentos desvirtuassem a verdade, o pleno conhecimento de Deus. E hoje, esse ainda é o desejo de Deus, sempre foi e sempre será. Foi o desejo de Paulo e eu creio que é o desejo de todo pastor decente de qualquer igreja evangélica. É desejo meu de que você conheça a verdade. É desejo do pastor Paulo, do pastor Maurício. Por isso que nós vamos ler aqui que Paulo também, em determinado momento, diz que por isso ele se afadiga, ele se cansa, ele se dedica para que as pessoas tomem conhecimento da verdade de Deus. Porque a verdade, irmãos, te liberta. Não era desejo de Paulo manter os crentes da igreja ali aprisionados, era desejo de Paulo que eles cada vez mais conhecessem a verdade. Meu irmão, a minha vontade é que você conheça, muito mais do que eu, que você cresça, que você aprenda a verdade, literalmente a verdade, para que você seja livre, para que você cresça, como o próprio apóstolo Paulo diz, para que você frutifique para a obra do Senhor. Então não é desejo meu, e nem de nenhum pastor sério que deseje que você não cresça no conhecimento. Não, eu não posso ensinar tudo, porque se ele souber mais do que eu, como eu vou ficar? Eu vou ficar envergonhado? Isso acontece nas empresas, no trabalho, em que as pessoas não revelam tudo, né? Dizem que o mestre nunca ensina todos os golpes para o seu discípulo. Vai que um dia o discípulo se vira contra ele, ele tem que ter uma carta na manga. Meu irmão, eu não tenho carta nenhuma na manga, ninguém aqui tem cartas na manga. Eu quero que você conheça o pouco que eu conheço e muito mais, que você vá além. Então, esse era o pedido de Paulo nas suas orações. Esse é e sempre será o desejo de Deus a respeito do conhecimento da verdade. Então, o apóstolo Paulo, no versículo 24 a 29, agora dizendo aquilo que eu mencionei, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo entre vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então, Paulo diz, olha, eu me desgasto, eu faço o que for preciso, eu vou até o último fio de força do meu corpo, para que todos alcancem a plenitude da sabedoria, apresentar todo homem perfeito em Cristo, ou seja, apresentar a verdade. Então, Paulo manifesta esse seu desejo a respeito da verdade. Então, irmãos, mais uma vez eu te digo que todo pastor que zela pelas suas ovelhas, ele deseja ardentemente por isso. Mais uma vez eu te digo, conheça a verdade e seja liberto. Se você de fato se aplicar em conhecer a verdade e buscar entender e aprender o que lhe é passado, você vai viver uma vida plena,
vai viver uma vida frutífera no Senhor, você não vai ter cadeias te aprisionando, você será livre para caminhar. Você não será dependente de um pastor que você esteja ali. Não, se ele não me disser, eu não vou caminhar, eu não vou existir, porque pastores decepcionam a gente. Pastores por aí têm decepcionado milhares de pessoas, mas aqueles que de fato conhecem a verdade em Cristo, esses não se abalam por pastores que decepcionam. Esses continuam prosseguindo, olhando para o alvo, que é a soberana vocação, o chamado em Cristo Jesus. Então, o desejo de todo pastor, e Jesus deixou esse exemplo, queria que você lesse lá no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 31 ao 36. João 8, do 31 ao 36, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, então, como bom pastor, ele também tem esse desejo ardente de que as pessoas conheçam a verdade e que então sejam livres. E os judeus então perguntam: mas como? Se nós jamais fomos escravos de alguém? E Jesus então diz que o escravo é aquele que está aprisionado ao pecado. Então Jesus, como bom pastor, ele zela pelas suas ovelhas para que eles sejam livres e conheçam a verdade. Você se reparou aqui quando Jesus diz em verdade, essa palavra em verdade, só para fazer um parêntese, é o amém, amém. O amém, amém era uma palavra originária do hebraico, porque dita no início de uma frase, ela queria dizer: isso que eu vou dizer é verdadeiro, pode acreditar que é verdade, é certo o que eu irei dizer. E no final de uma frase, ela daria a concordância de tudo aquilo que foi dito que se cumprisse na vida da pessoa. Então, o amém, ele, embora seja de origem hebraica, é uma palavra que foi transliterada para todas as línguas, em qualquer língua é o amém, e você normalmente diz, no fim, amém, que assim seja. Mas dito no início da frase, Jesus então queria dizer: o que eu vou dizer é verdade. Então Jesus, sempre frisando e se preocupando com o conhecimento da verdade, como um bom pastor que zela pelas suas ovelhas, deseja ardentemente por isso, e os pastores sérios por aí também têm esse mesmo desejo. Mas, para muitos irmãos, o problema é a pergunta: o que é a verdade? É uma pergunta que, ainda no Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 37 e 38, veja o contexto dessa pergunta. João, capítulo 18, versículo 37 e 38. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho do quê? Da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Pilatos, um homem de importância no Império Romano, pergunta para Jesus: que é a verdade? Porque para o Império Romano, a verdade era aquilo que satisfazia aos desejos e às necessidades do império. Então aquilo era a verdade. Se dizer que o imperador é Deus, satisfaz aos desejos do império, isso é verdade. E nada mais. Então,
para o Império Romano, o que é a verdade? É aquilo que me interessa, não o que você diz. Se o que você diz vem ao encontro do meu desejo, é verdade. Se não vem, não é verdade. Então, esse entendimento do Império Romano, infelizmente hoje ainda ecoa no mundo afora, porque as pessoas dizem que a verdade é aquilo que me interessa, é aquilo que vem ao meu interesse, é aquilo que me satisfaz. Então, hoje em dia, a verdade não é valorizada. Hoje em dia, nós vivemos na época da fantasia. Eu estava me lembrando em casa de um seriado antigo, né? Quando a gente comenta sobre seriados, a gente entrega a nossa idade, né? Alguns aqui vão lembrar da Ilha da Fantasia, né? Quem lembra desse seriado? Pessoas que iam para uma ilha, tinham um senhor grandão e um anão, né? Que ali ficava com ele, recebendo as pessoas, e as pessoas passavam ali alguns dias para viver a sua fantasia. Então, as pessoas hoje o que querem? Fantasia. Eu quero ir para a Ilha da Fantasia. Eu fico doido pelo carnaval, porque no carnaval eu vou viver uma fantasia. Eu vou vestir uma outra roupa, vou viver uma fantasia. Então, a verdade, irmãos, hoje não é valorizada. Hoje o que tem valor é a mentira, é o engano, né? É o que atende ao meu interesse. Então, para muitos ainda, a pergunta que Pilatos fez não tem resposta e não tem solução. O que é a verdade? Então, para nós que somos cristãos, para nós que conhecemos a palavra de Deus, que conhecemos o que Cristo nos ensinou, pesa sobre nós uma responsabilidade para que essa verdade seja apresentada, para que essa verdade seja dita, para que ela seja mostrada, para que todos sejam livres, como o próprio Senhor Jesus disse. Mas então, para que ela possa ser apresentada, é necessário que isso seja feito por nós, não de uma maneira falsa, mas isso tem que ser feito sobre alguns preceitos naturais. Por exemplo, abra lá no Salmo 37, versículo 3. Salmo 37, versículo 3. Diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. A verdade para nós tem que ser algo natural, tem que ser o seu alimento. Hoje em dia, irmãos, infelizmente as pessoas se sujeitam a comer qualquer coisa. Hoje em dia não se observa muito a qualidade da comida e nas igrejas isso também tem sido uma prática. As pessoas estão se sujeitando a comer qualquer coisa, porque a fome é grande. As pessoas estão famintas por receber algo de Deus. Mas nessa fome, nesse desejo, elas vão e comem, como muitos de nós aqui, na hora do aperto, na hora da fome, né? Não tem aquele lugar que eu gostaria, mas estou com muita fome, ou não tem aquilo que eu tanto gosto, mas tem algo que eu não gosto tanto, mas estou com muita fome, vou comer. As pessoas hoje estão assim também espiritualmente. Eu sinto muita fome, mas como eu não quero procurar e quero aplacar a minha fome, eu me sujeito a comer qualquer coisa. E muitos têm vivido assim. Hoje, as pessoas têm se sujeitado. Daniel, na Babilônia, não se sujeitou a comer das comidas do rei. Era no sentido literal, ele recusou os manjares do rei. Ele disse, não, me dá só legumes para comer. Mas Daniel também e seus amigos, eles se recusaram a comer da comida espiritual da Babilônia. Eles se resguardaram, então eles se recusaram. A verdade para nós tem que ser o nosso alimento, aquilo que você come e se farta todo dia para que ela seja o seu sustento.
E o próprio Senhor Jesus, ele preferiu a palavra, que é a verdade, ao pão que Satanás propôs a ele. Se você está com fome, então diga que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus disse: nem só de pão viverá do homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então a verdade, ela tem que ser o seu alimento diário. Como nós lemos aqui no Salmo 37, alimenta-te da verdade, confia no Senhor e faze o bem. Segundo, ela tem que ser para você um estilo de vida. Salmo 40, do versículo 4 ao 10. Salmo 40, do 4 ao 10, diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Então, a verdade tem que fazer parte do seu estilo de vida. Como Davi diz aqui nesse salmo, a verdade é algo que ele proclama, ele não cerra os seus lábios, ele diz que as maravilhas de Deus são mais do que ele pode contar ou falar, mas ele diz que não ocultou no coração a justiça do Senhor, proclamou a fidelidade e a salvação, e não escondeu da grande congregação a sua graça e a sua verdade. Então Davi diz que isso tem que ser algo de um estilo de vida, isso tem que fazer parte do seu dia a dia, tem que ser a sua primeira opção, ainda que venha a doer. No capítulo 4, no versículo 4 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então a verdade tem que fazer parte da sua vida. Não somente a verdade da palavra de Deus, o pleno conhecimento da vontade do Senhor, mas a verdade tem que fazer parte da sua vida, não a mentira, ainda que venha a doer. Agora, há pouco tempo, você ouviu o caso de um famoso nadador americano, né, que contou uma mentira a respeito de um episódio para não dizer as maluquices que andou fazendo aí na madrugada do Rio de Janeiro, né? Tentou ocultar a verdade e contar uma mentira, dizendo que havia sido assaltado, que tinha sido vítima e tudo mais. E a verdade, mais cedo ou mais tarde, ela aparece. E ele, então, foi confrontado com a verdade, e eu vi numa matéria que ele perdeu os patrocinadores. Bagatela, entre 5 e 10 milhões de dólares que ele perdeu. Então, eu acredito que, ao ter conhecimento do fato, ele deve ter pensado, era melhor, sairia mais barato. Ia doer naquele momento, né, eu reconhecer diante de todos que eu fiz aí uma travessura, que eu não deveria ter feito, mas seria melhor, mais digno eu ter dito a verdade. Talvez não todos, mas um tivesse cortado o meu patrocínio, mas eu sairia com a cabeça em pé, eu sairia bem, eu teria mantido o meu caráter, né, a minha posição, mas, infelizmente, ele tomou outra decisão.
Então, a verdade, ainda que doa, ela tem que fazer parte da nossa vida, tem que ser a primeira opção, dizer a verdade. E não podemos, então, nos calar sobre as maravilhas de Deus. O versículo 9 e 10 diz: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi, mais uma vez, da grande congregação, a tua graça e a tua verdade. Então, não se cale sobre as maravilhas de Deus, sobre tudo que Deus fez na sua vida, sobre todos os milagres que Ele tem feito. Não oculte. Faça com que as pessoas conheçam a verdade a teu respeito, a sua transformação, tudo que Deus tem feito. Faça como Davi, não se cale, não deixe de apresentar as maravilhas de Deus, mostre a verdade. Ela deve ser do nosso trato diário, né? Queria que você abrisse o livro de Zacarias, capítulo 8, versículo 16. Profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 16. Vá lá em Mateus, 2 livros antes. Zacarias, capítulo 8, versículo 16. Diz assim: eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Zacarias, então, fala a respeito da Sião restaurada, Deus restaurando o seu povo, a sua cidade, e dizendo, então, aqui no versículo 16, o que vocês devem fazer nessa Sião restaurada? Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Entre nós, irmãos, não pode haver mentira. Entre nós não pode haver ocultar qualquer coisa. Se nós praticamos a mentira, se a verdade não faz parte do nosso trato diário, Deus não está presente. Porque a mentira não procede da parte de Deus, ela procede do diabo, que é seu pai, foi a única coisa que ele criou. Então, se ela não faz parte do nosso trato diário, Deus não está presente. Então, para nós podermos apresentar a verdade, ela tem que ser o nosso alimento e ela tem que ser o nosso estilo de vida. Então, Paulo lutava para apresentar a essência de Cristo. Voltando lá na carta aos Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, do 15 ao 23, diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Paulo, ele apresenta e luta para apresentar a essência de Cristo. Então, o que nós lemos aqui nesses versículos
deve ser também a sua luta. Apresentar esse Cristo que Paulo relata aqui. Ele é o princípio, o fim, tudo foi feito por meio dele, para ele. Ele subsiste, ele tem a primazia, é o primogênito de toda a criação. Então, Paulo sabia que tinha muito trabalho a fazer. E, como eu disse aqui no início, orando pelas ofertas, a seara é grande, irmãos. Como está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 36 ao 38. Mateus 9, do 36 ao 38, diz assim: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então há muito a ser feito. Paulo sabia da responsabilidade do trabalho que ele tinha, por isso que ele disse que o Senhor operava eficientemente nele. Um tempo curto que Paulo tinha, muita produção para fazer, muita fadiga, muito cansaço, muitas vigílias, prisões, naufrágios. Paulo era um homem incansável nessa busca da verdade, apresentar a verdade. E nós então vivemos, irmãos, numa época de oposição em que Satanás ainda dissemina ensinamentos contrários ao do Evangelho, contrários ao que nós lemos aqui de Paulo relatando na carta aos Colossenses. Há pessoas que ainda não têm o conhecimento do verdadeiro Cristo, como Herodes não tinha. Eu queria que você abrisse no Evangelho de Lucas, se eu não vou errar, capítulo 23. Não está aí na apresentação. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 8 ao 12. Jesus perante Herodes. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Herodes, então, quando recebe Jesus, ele se alegra, porque ele tinha desejo de ver Jesus, Ele ouviu falar a respeito de Jesus, das coisas que ele fazia, então ele se alegrou, Falou assim: olha que legal, veio alguém para me distrair, veio alguém para fazer algo maravilhoso. Eu tenho ouvido falar desse cara aí, faz alguma coisa aí, faz algo espetacular, sei lá, você não é o cara que estão dizendo aí. E ele o interrogava, mas Jesus calado, porque Jesus não é animador de circo. Hoje está na moda, ser pastor animador, fazer a plateia rir, mas Jesus se calava, porque Jesus não era e não é palhaço. Jesus não está aqui para animar ninguém. Jesus está aqui para apresentar a verdade, como Paulo fazia. Então, Herodes esperava rir com Jesus. Faz alguma coisa aí, dá uma cambalhota, faz algo sobrenatural, tira aí um coelho da cartola. Jesus calado. E Herodes, então, trata ele com desprezo, veste ele com um aparato, com um manto aparatoso e devolve ele. Leva de volta porque não me agradou. Não me alegrou, não fez o que eu queria.
E não tem gente assim, irmãos, nas igrejas esperando isso de Jesus, indo aos cultos achando que vai acontecer algo espetacular, né? Acontecer aí, vai ser animado, né? Se alguém não chegar, eis que te digo, não, o culto hoje não foi bom, não teve unção, né? Muitos reclamam, pô, só tem palavra, não tem nada novo. Irmão, está assim de Herodes nas igrejas, achando que daqui tem que vir algo engraçado, tem que vir algo inovador. Tem gente desprezando Jesus e colocando um manto aparatoso nele e devolvendo ele para Pilatos. Mas não é esse Jesus que deve ser apresentado por mim e por você. É o Jesus que Paulo diz, que nós lemos lá do versículo 15 ao 23. Ele é o que nos salva. Ele foi o que se entregou por nós. Ele não veio fazer você rir, ele veio fazer você chorar. Mostrar para você quão pecador você era e quanto você precisava de liberdade, de conhecer a verdade. Jesus então via as multidões e se compadecia, porque elas eram semelhantes a ovelhas que não tinham pastor. E ele então, como bom pastor, ele se dava pelas ovelhas, ele mostrava a verdade. Ele próprio diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele tomava conta das suas ovelhas, pastor zeloso, mas queria que elas conhecessem a verdade. Então a mensagem que eu deixo para você, irmãos, é que a mesma responsabilidade que pesava sobre o apóstolo Paulo e todos os demais, pesa sobre todos nós hoje. Sobre mim e sobre você também. Para que você lute e se afadigue para apresentar a verdade a respeito de Jesus. A essência de Cristo. Não algo divertido, não algo assim espalhafatoso que vá fazer com que as pessoas saiam daqui rindo, né, e voltem achando outro dia que algo também engraçado vai acontecer. Não. Eu espero que você saia daqui todo dia chorando, mas de alegria, de perceber que Deus tratou com a sua vida, que Deus te ensinou e te mostrou a verdade. Então valorize a verdade. Viva em verdade. Faça dela o seu alimento e o seu estilo de vida. E lute para que ela seja apresentada. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Peça comigo, irmão, ore junto comigo, pedindo ao Senhor para que esse doce Espírito Santo, esse que foi enviado pelo Pai para testificar a respeito de tudo o que Jesus disse,
testificar a respeito da verdade, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que esse Espírito Santo venha agir na nossa vida. Senhor meu Deus, nós clamamos ao Senhor que o Teu povo entenda e conheça a verdade, que o Teu povo se aplique e busque a verdade. Meu Deus, nós precisamos de pessoas que conheçam a essência de Cristo. Meu Deus, há muitos Herodes por aí que conheceram um Cristo errado, que conheceram um Cristo com uma imagem de algo divertido, alguém que chegou para apresentar algo alegre ou trazer algo, algum presente, como se fosse um gênio da lâmpada, porque não conheceram a verdade. Mas nós te pedimos, Senhor, que a cada dia aqui haja mensagens pautadas na verdade, que o Teu povo venha ouvir a verdade, que o Teu povo receba essa verdade e faça dela um alimento na sua vida, faça dela um estilo de vida, que ela seja a primeira decisão, que ela faça parte do trato diário. Meu Deus, que nós lutemos e nos cansemos para apresentar a verdade, a essência de Cristo, aquilo para que o Senhor veio salvar vidas, buscar e salvar o perdido. Meu Deus, nós clamamos pelo Teu povo, que cada irmão e irmã aqui, hoje e todos os dias, busque somente a verdade, que saiam daqui ainda que chorando, moídos, mas pela verdade, para que o Senhor transforme as nossas vidas, para que sejamos como Paulo diz, um homem e uma mulher apresentados, perfeitos em Cristo, prontos para toda boa obra, para darmos fruto, para, como Davi disse no Salmo, não calar os nossos lábios para as maravilhas que Deus fez. Que nós não nos calemos e que busquemos a verdade. Assim nós oramos, Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus.